Tem uma coisa que a gente aprecia e aposta muito, que é a vida como um contexto de aprendizagem. E como que a gente traz isso, né, aqui para o Manduí? Para quem não conhece a nossa casa, o Manduí é uma casa. A gente está... Nossa disposição é a disposição de uma casa. Por quê? Porque a gente entende que a casa é um lugar muito fértil de aprendizagem para as crianças. As ações cotidianas da vida, elas são acontecimentos potentes para que as crianças aprendam. Muito do que a gente já trouxe antigamente, ou as escolas, algumas escolas ainda trazem, são justamente representações dessa vida cotidiana para as crianças. E aqui a gente vai direto aos fatos. Então, como que isso acontece na casa? Na hora do almoço, por exemplo, a gente aqui nessa casa, a gente não faz pelas crianças nada do que a gente entende que as crianças podem fazer sozinha. Então, aprender com o cotidiano começa com um bebê, quando a gente recebe um bebê de 4, 5 meses. E esse bebê, quando ele não está no colo, ele está num chão. É um chão cuidado, que não tenha riscos para esse bebê, mas que o bebê possa se movimentar a partir do desejo dele. Então ele tem ali perto alguns objetos e um objeto chama a atenção desse bebê e o bebê, na tentativa de alcançar esse objeto, começa a descobrir potências do corpo, do próprio corpo, dos movimentos. As crianças aqui participam muito de tudo que diz respeito à nossa casa, a esse espaço que a gente compartilha, né? Então, quando a gente vai oferecer uma proposta, elas são convidadas a preparar esse espaço da proposta, elas vivem a proposta e elas são convidadas a organizar o espaço depois da proposta. A gente entende que isso é um ciclo de experiência, é um ciclo de aprendizagem. A mesma coisa com a alimentação. Quando a gente vai dar uma fruta para a criança, é muito sutil, mas é muito diferente a gente chegar com uma manga picada no prato, pronta, ou a gente sentar junto com a criança e ir descascando essa manga. Tem aí já um encontro que acontece entre adulto e criança, mas tem essa observação da criança de que essa fruta também passa por um processo até ela ser comida, né? Então a gente descasca, a criança vai interagir com o cheiro, vai interagir com a cor, vai interagir com a textura daquela fruta, ela vai perceber que tem uma casca que precisa ser retirada, ela vai perceber que sobra um caroço que pode ser aproveitado ou não, mas que são esses processos. A gente vive um momento que muitas coisas acontecem magicamente para as crianças, né? Tudo está muito preparado, tudo está muito pronto, e aí as crianças vão perdendo um pouco essa noção. Eu já vivi muitas vezes com crianças assim por volta dos 4 anos de idade que contava que o leite vinha do mercado, e de fato elas têm argumentos para construir essa percepção. E a gente vai tentando trazer os processos que implicam tudo que faz parte dessa casa. E acho interessante esse exemplo da manga, por exemplo, porque nele a gente está falando também da relação com o tempo da vida real, né? Hoje a gente tem uma relação com o tempo muito diferente do que a gente tinha há 20 anos atrás, que é um espaço curto, inclusive, né, de período histórico. Mas as crianças hoje em dia, ou todos nós hoje em dia, temos uma relação muito imediatista com todas as questões do mundo. Então, quando a criança está com fome e chega um prato de manga pronto, a criança não precisa esperar nada entre a fome que ela está e a satisfação que ela vai ter saciada. Quando a gente percebe, ou a gente sabe que a criança está se aproximando do horário da fome, ou ela está com vontade de comer, mas que ela precisa sentar, porque existe um processo entre o tempo da fome dela e o alimento para ela se alimentar,
Isso a gente está ensinando muita coisa para a criança também, né? A criança está aprendendo com essa ação muita coisa também. Então, quando a gente traz o cotidiano de uma vida como um foco central de aprendizagem, que é uma das nossas intenções no Manduí, a gente também tá partindo de um ponto de vista de que quanto mais significativas são as experiências, mais aprendizagens acontecem, né? É diferente de uma escola em que a gente precisa forjar uma experiência para aquilo ser significativo para a criança criar a aprendizagem. Aqui a gente está trazendo as experiências do dia, da vida, como um foco de aprendizagem. E aí elas têm muito significado, né? Assim como subir e descer um degrau. É muito mais rápido para os adultos que cuidam de uma criança a gente pegar a criança no colo para descer o degrau, do que ficar por perto, zelar pelo corpo da criança para que ela não se machuque, mas ajudá-la a entender o movimento de descer sozinha um degrau, né? A troca de fraldas, né? Uma troca de fralda é uma coisa tão corriqueira na vida de uma criança. Pra gente é um momento caro, assim, no sentido de que é uma intimidade que acontece nesse momento. A criança, ela precisa estar participativa, ela não pode ser ali cuidada só como um objeto. É claro, às vezes a gente está com pressa, as coisas não acontecem sempre como a gente idealiza, mas é muito importante a tomada de consciência, né? Então, quando a gente vai fazer uma troca de fralda, a gente convida a criança para fazer essa troca. Chico, vamos trocar sua fralda? E o Chico fala, não, eu não quero agora. E aí a gente chama, quem quer? Quando todo mundo está trocado e o Chico de fato precisa ser trocado, a gente diz para ele, Chico, eu ouvi que você não queria, mas agora você precisa trocar porque é da nossa responsabilidade de adulto zelar pela integridade desse corpo da criança. E durante todo o processo a criança ela é ativa, né? Então a gente conta para ela conta se ela quer deitar, se ela quer trocar a fralda sentada, se ela quer trocar a fralda em pé, a gente conta que a gente vai passar um algodão, muitas vezes ela pede para passar esse algodão no próprio corpo. A gente vai nomeando o corpo porque é um momento de aprendizagem e é aí que a criança vai entender qual é o nome daquela região do corpo dela, né? Olha, agora eu vou limpar o seu bumbum, vira um pouquinho de lado para eu te ajudar a limpar, e aí a criança se movimenta. Acho que quando a Thaís conta que ela escolhe se ela quer ser trocada em pé ou deitada, não quer dizer que a criança está o tempo inteiro imperando o desejo dela sobre aquilo, porque é isso que também a gente está citando aqui. O adulto é o adulto da relação e sabe o que é melhor ou mais adequado naquele momento. Mas a gente não desconsidera o sujeito criança ali só porque é uma criança, né? Então a gente está sempre convidando, nomeando e usando um tempo considerável, respeitoso para fazer aquela troca, porque a gente está mexendo no corpo da criança, né? Acho que isso é importante a gente ressaltar também, que é diferente a gente fazer tudo o que a criança quer, não é disso que a gente está falando, né? Mas é de validar essa voz. Muitas vezes a gente vai ouvir a criança e isso é possível. Agora, quando não é possível, a gente vai ouvir e dizer, eu estou te escutando, mas agora não é possível. Estou escutando que você gostaria de não trocar a fralda, mas nesse momento a gente precisa trocar a sua fralda. Então, é muito importante que a gente saiba desse nosso lugar de responsabilidade, mas que ao mesmo tempo a gente abra espaço para a voz da criança.